Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, essa é a novidade que eu tinha para falar, né? A partir de hoje, os vídeos do É Tempo de Geografia, os vídeos mais longos, serão postados aqui neste belíssimo canal. Então já ativa o sininho, já deixa seu like aqui nesse vídeo, tá certo? Bom, galera, então pra gente entender o conflito que está acontecendo na atualidade, o conflito entre Rússia e Ucrânia, é importante a gente entender qual o papel da OTAN nisso. A todo momento, quando se fala no conflito, a gente escuta aí sobre a Ucrânia está sendo, entre aspas, seduzida pela OTAN a participar dessa organização, mas a Rússia se apresenta, vamos dizer assim, apresenta rejeição a essa ideia. Acho que é o termo ideal, um dos termos. Apresenta rejeição a essa ideia, né? A Rússia ela enxerga a aproximação da OTAN ali no leste europeu como uma ameaça ao seu território, como uma ameaça à sua soberania. E para a gente entender esse contexto de conflito, é importante a gente entender o que é a OTAN. OTAN, minha gente, é a Organização do Tratado do Atlântico Norte e foi criada pelos Estados Unidos em 1949 no contexto de Guerra Fria. Essa organização ela foi criada, como eu falei, pelos Estados Unidos e trouxe para si o Canadá e países do continente europeu. E esses países, né, eram aqueles que não estavam sendo influenciados diretamente pela União Soviética, tá certo? Era o contexto de Guerra Fria, 1949. A gente já vivia a Guerra Fria. E o que foi a Guerra Fria, né? Só para a gente relembrar aqui, foi o conflito ideológico, político, militar entre Estados Unidos, que defendia o capitalismo, e União Soviética, que defendia o socialismo, ok? Bom, gente, a OTAN ela é um acordo de cooperação que naquele período já se existiam acordos naquela estrutura, naquele modelo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido entre capitalistas e socialistas. E como forma de atrair países para sua área de influência, Estados Unidos desenvolve esse tratado, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, levando para si alguns países, né, de áreas que eu citei. E nesse período, o clima começou a ficar mais tenso quando, em 1955, a União Soviética toma uma medida semelhante, criando, né, uma outra organização chamada Pacto de Varsóvia, que também tinha o mesmo objetivo, levar países para sua área de influência a oferecer ajuda mútua, né, oferecer ajuda militar contra invasões. Então, o que era a OTAN nesse período? Era um tratado de ajuda entre os países membros. Então, se um país da OTAN fosse atacado, principalmente por um país soviético, né? Se um país da OTAN fosse atacado, o que iria acontecer? Os demais países do bloco, né? Bloco não, aliás, dessa organização, que não é um bloco econômico, né? Uma organização, os demais países dessa organização se juntariam e iriam promover uma ofensiva contra aquele país que realizou o ataque, ok? Então, era um acordo de ajuda militar, um acordo de ajuda de defesa entre os países que faziam parte ali, tá certo? Então, a principal função do bloco era essa. E, ou seja, a gente pode encarar isso como um acordo de proteção, ok? A OTAN, ela foi criada como um organismo internacional, né, num possível contexto de conflito direto com a União Soviética. Como a gente sabe, a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, a gente não teve embate direto. O que a gente teve, os conflitos que existiram nesse período, eram conflitos, obviamente, né, influenciados diretamente por Estados Unidos e União Soviética, mas em áreas menores, como a Guerra do Vietnã, como a Guerra da Coreia, tá certo? Menores, porém não menos importantes, que foram guerras aí, conflitos que definiram rumos e que trazem consequências até os dias de hoje. Ok, gente? E nesse período, o objetivo da OTAN era se fortalecer e ter mais lugares para instalar suas bases militares. Então, Estados Unidos tendo
alianças com países europeus que geograficamente eram mais próximos à União Soviética, se tornaria mais, entre aspas, mais fácil de se ter bases militares nesses países apontadas para a União Soviética. Então era, claro, era uma leitura estratégica do espaço com o objetivo também de cercar a União Soviética. E o Pacto de Varsóvia, obviamente, fazia o mesmo, até porque o mundo estava numa tensão, né? O mundo estava num conflito onde a qualquer momento poderia explodir um conflito de grandes dimensões entre União Soviética e Estados Unidos, tá? E ao final da Guerra Fria, a OTAN ela permanece, diferente do Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia, com o fim da União Soviética em 1991, o Pacto de Varsóvia vai se desfazer, mas a OTAN permanece. E aí entra a questão, qual a função da OTAN nos dias de hoje, né? Ao final da Guerra Fria, né, como o conflito direto ele não aconteceu, a OTAN ela teve uma elevada importância militar nos Estados Unidos. O comércio de armas, a questão do desenvolvimento tecnológico, apoio em missões militares, tudo isso foi fortalecido a partir dessa organização. E os países que fossem membros da OTAN teriam acesso, e tem, né, melhor dizendo, tem acesso às tecnologias, às armas desenvolvidas pelos Estados Unidos, que atualmente é uma potência militar, né? Então, os países membros têm acesso a toda a tecnologia bélica produzida pelos Estados Unidos a um custo menor. E isso é extremamente estratégico, obviamente, nos dias de hoje. A gente pensar em um mundo cheio de conflitos, que são muitas vezes protagonizados pelos países do norte, claro, né? Também. A gente pensar em acesso à tecnologia bélica a um custo menor, né? E isso dos países do norte, né, que são tidos aí como os mais desenvolvidos, com maiores recursos financeiros. Então, ser membro da OTAN favorece o acesso a diferentes tipos de armamentos, ok? Atualmente, a OTAN ela é composta por 30 países e tem a sua sede em Bruxelas. E ainda hoje, ela atua em conflitos, como, por exemplo, na Guerra do Golfo, em 1991, na separação da Iugoslávia, na década de 90, né, decorrência do fim da União Soviética, decorrência do fim da Guerra Fria. A OTAN ela atuou também no Afeganistão, né, após os ataques de 11 de setembro, tá certo? Atuou também na Líbia com a questão da Primavera Árabe, ou seja, a OTAN ela continua atuando no cenário mesmo após a Guerra Fria e tendo aí um importante papel no cenário geopolítico internacional. E aí a gente, podendo relacionar com o conflito, né, entre Rússia e Ucrânia, a gente começa a pensar o quê? Em toda essa criação, o contexto de criação da OTAN e o papel dessa organização nos dias de hoje. Então a Rússia, ela tendo uma certa reserva com relação à OTAN, a OTAN se aproximar do leste europeu, é em decorrência também, claro, né, uma das principais decorrências, né, enfim, em decorrência do conflito da Guerra Fria. Ao final da Guerra Fria, é importante frisar que Estados Unidos prometeu, mas foi uma promessa assim de boca, sabe? Não foi uma promessa papel, passado, escrito e tal. Prometeu que a OTAN não iria se aproximar dos países do leste europeu. Mas a gente vê, né, que já no final da Guerra Fria, né, já com o fim da União Soviética, foi exatamente o contrário que foi feito. A OTAN ela se aproxima cada vez mais do leste europeu, leva países do leste europeu para essa organização, né? Estados Unidos leva esses países para a OTAN e a gente tem uma aproximação cada vez maior da OTAN em direção à Rússia, né? Para busca de controle daquela área, busca realmente de ilhar a Rússia, né? De isolar a Rússia do resto do mundo, né? Então a gente tem conflitos até hoje nesse sentido. Ponto importante que a gente também pode abordar, que a gente precisa abordar aqui,
é a questão do Brasil. O Brasil, gente, faz parte da OTAN? Não. O Brasil não faz parte da OTAN. O Brasil é considerado um membro extraoficial. Ah, Milasa, como assim? Bom, se o Brasil for atacado, a OTAN não tem obrigação de intervir, ok? A OTAN não tem obrigação dos países membros se juntar para poder atacar o país que atacou o Brasil. Mas o Brasil, sendo um membro extraoficial, o Brasil tem acesso a tecnologia e armamentos a um custo menor, a tecnologia e armamentos bélicos, né, claro, a um custo menor produzido pelos Estados Unidos, tá certo? Nosso país vizinho, a Argentina, tem o mesmo patamar que o Brasil e entrou um tempo antes, né, foi considerado, foi convidado, enfim, a ser um membro extraoficial um tempo antes do Brasil, tá certo, pessoal? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, ok? E daqui pra frente nós vamos trazer mais vídeos sobre o conflito aí entre Rússia e Ucrânia. E é importante a gente ficar ligado porque todo dia tem muita novidade, todo dia tem muitas notícias sobre esse conflito, tá certo? Beijão para todos, se cuidem, se você não se vacinou, vacine-se e tchau, tchau, até o próximo vídeo, gente!